Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Informática para Concursos. Nesse módulo a gente vai falar de Python. Python. Python é uma cobra que vai te morder nesse concurso? Espero que não. Python é uma linguagem de programação, amplamente utilizada em meios acadêmicos, em meios de pesquisa e, lógico, também no meio profissional, para se desenvolver sistemas. É uma linguagem muito diversa, tá? Com várias aplicabilidades diferentes. Então vamos lá, vamos começar devagarinho, vamos fazer a nossa introdução e vamos começar a falar sobre essa linguagem. Nessa nossa introdução, a gente vai ter muitos conceitos teóricos que são importantíssimos e que vão nos ajudar a entender o comportamento dessa linguagem. Normalmente, em provas de concursos da área de TI, essa linguagem ela é cobrada literalmente, tá? Em cima da parte de programação. Quando a gente vê essa linguagem sendo cobrada em cargos que não são específicos da área de TI, ela também pode ser cobrada com esse viés da programação, mas é muito comum o examinador pedir de você alguns conceitos básicos, tá? Para ele poder verificar se você tem um entendimento do que se trata o Python, do que se trata essa linguagem de programação. Então, independentemente do concurso que você vai fazer, se vai ser para a área de TI ou para uma área normal, diríamos assim, né? Por exemplo, para escrivão da Polícia Civil foi pedido Python. Então, não é para a área de TI específica. Então, independentemente, esses conceitos básicos introdutórios, eles são fundamentais para alicerçar o nosso entendimento lá na frente, para a gente conseguir lá na frente resgatar essas informações. Beleza? Então vamos lá, vamos devagarinho. Primeiro, o que é o Python, né? O Python é uma linguagem de programação livre que pode ser usada para se programar para desktops, para computadores de uso pessoal, de uso doméstico, para se programar para web, para se criar sistemas web, sistemas que serão acessados via internet, via navegador, e mobile, tá? A gente pode usar o Python para se programar em mobile, tá? E também pode ser considerada uma interface, ou seja, Python não é só uma linguagem de programação, é muito mais do que isso, é uma interface. O que é uma interface? É um conjunto de especificações, tá? Usadas para se programar. É um conjunto de paradigmas que dizem como que você pode programar da melhor forma. Então, pois possui especificações, é considerado interface, pois possui especificações do que pode ser feito e como se comportar possuindo diversas interfaces. Né? Então, além de ela, estranho, né, dizer isso, além de ela ser uma interface, né, com especificações, ela ainda é composta de subinterfaces, de outras interfaces menores, tá? Que atendem requisitos específicos. Você vai ter outras interfaces diferenciadas que vão atender linguagens diferentes, o Python interage com outras linguagens, e vão atender propósitos diferentes, como eu falei ali atrás, para desenvolvimento desktop, desenvolvimento web, desenvolvimento mobile. Beleza? Devagarinho esses conceitos, eles vão se encaixando e vão começando a fazer um pouco mais de sentido aí na sua cabeça. Vamos continuar. O Python é uma linguagem, deixa eu só mudar aqui o nosso marcador, vou colocar aqui o apontador laser, né, para você acompanhar na leitura, tá bom? O Python é uma das linguagens que mais tem crescido devido à sua compatibilidade. O que é compatibilidade? Ela roda na maioria dos sistemas operacionais, em praticamente todos os sistemas operacionais modernos, né? Usuais, comuns, convencionais. E capacidade de auxiliar outras linguagens. Ela pode ser usada em conjunto com outras linguagens. Por isso que ela é amplamente utilizada. Então, um cara que dominou a vida toda, por exemplo, a programação Java, ele tem a possibilidade de continuar programando usando alguns paradigmas do Java dentro do Python. Ele consegue fazer essa migração. Não tão difícil. O cara que programou a vida toda em .NET, ele pode programar em Python, usando alguns dos paradigmas, porque existem interfaces para todos os gostos. Continuando. Programas como Dropbox, né, Reddit, Instagram são escritos em Python.
Isso aqui é só para você entender a força dessa linguagem, dessa interface. O Python também é a linguagem mais popular para análise de dados e conquistou a comunidade científica. É um programa, tá entendendo? É uma linguagem, como toda linguagem, difícil. Claro. Mas ela é mais fácil do que a maioria delas, tá? Pelas características que ela propõe de aprendizagem, pela curva de aprendizagem que ela tem. A ideia, tenta entender, é que no final desse nosso curso, você saiba muito mais do que apenas teoria a respeito de Python para fazer uma boa prova. Em teoria, quando nós acabarmos esse curso, você vai estar conseguindo programar em Python. Assim como depois de um curso, por exemplo, de Word, você consegue sentar de frente ao computador e executar determinadas tarefas dentro do programa Word. Na prática, aqui a ideia também seria essa, tá? Então a gente vai ver na teoria, mas quando a gente consegue colocar em prática, se você for fazendo as atividades que eu for propondo na prática, no computador, a sua aprendizagem vai ser muito melhor. Seguindo. Breve história. Essas historinhas, elas são meio chatas, mas elas são importantes, porque a gente vai fazer uma prova. Então, por diversas vezes, essas historinhas elas são cobradas. Por exemplo, eu já vi uma questão de Linux, onde o examinador perguntou quem foi o principal desenvolvedor, quem foi o pai do Linux, né? Que foi o Linus Torvalds. Então aqui também é importante a gente ter em mente esses dados, essas informações, né, subjacentes ali. Então, se liga. Python foi criado em 1990. Então não é uma parada nova não, já é antiga. Por Guido van Helsen, ou Rossen, no Centro de Matemática Stichting, na Holanda, como a sucessora da linguagem ABC. Guido é lembrado como o principal autor de Python, mas outros programadores ajudaram com muitas contribuições. Então ele foi o precursor, tá? Mas hoje o Python não é dele, não é propriedade dele, não é só ele que desenvolve, não. Nós temos hoje uma comunidade voltada para o desenvolvimento do Python. Então pode-se dizer, por exemplo, que o Python é mantido hoje por comunidades. Comunidades. É diferente, por exemplo, de algumas linguagens proprietárias, né, como Java, né, onde as principais características, as principais ferramentas são criadas e desenvolvidas pela Oracle. Tá? .NET, que é uma linguagem mantida, né, padrões mantidos, é composta por padrões mantidos pela Microsoft. Tá? Lógico, também existem comunidades, mas você tem uma empresa ali mais robusta por trás. Beleza? Vamos entender devagarinho isso. A linguagem ABC foi desenhada para uso de não programadores. Então ela era chamada de ABC porque ela era o ABC da programação. Então a pessoa começava ali por ela, tá? Então ela era usada por não programadores, a ABC. E o Python foi baseado nela. Mas logo de início mostrou certas limitações, a ABC, e restrições. Então começou com uma ideia linda, maravilhosa, mas na hora de executar não foi tão bem assim. A maior reclamação dos primeiros alunos não programadores dessa linguagem era a presença de regras arbitrárias, né? Regras enrijecidas, né? em regras muito rígidas que tinham que ser seguidas, que ditavam como que a programação tinha que ser. Lembrando, gente, as linguagens que já existiam na época. Então acabou que a ideia era muito legal, mas no final acabou sendo mais uma das linguagens que existiam na época. Que as linguagens de programação haviam estabelecido tradicionalmente. Acabou sendo a mesma coisa. Muita coisa de baixo nível ainda era feita e não agradou o público. A gente vai ouvir falar muito desses dois termos. Programação em baixo nível, programação em alto nível. A gente vai falar muito disso. Entenda. A programação hoje, ela está dividida em várias camadas. Um programador, normalmente, ele não programa em todas as camadas. Seria quase impossível ele ter esse arcabouço, essa capacidade, né, cognitiva de dominar todas as linguagens, nos vários níveis que elas se comportam e que elas interagem. Então, você vai ouvir falar muito de baixo nível e alto nível. Baixo nível não é a linguagem de programação vulgar. E alto nível é a linguagem de programação dos caras ricos. Não, viaja não.
baixo nível é uma linguagem de programação voltada mais para o hardware. É uma linguagem, é uma programação, é um código, é um software, que ele interage mais diretamente com o equipamento, com os processadores, com as memórias. Isso seria considerado uma linguagem de baixo nível, está mais ligada com os equipamentos. Linguagem de alto nível já é uma linguagem que já está um pouco acima, interage com a linguagem de baixo nível, mas ela está um pouco acima, tá? E vão ser linguagens que os programadores vão usar para criar softwares, games, programas web, são consideradas linguagens de alto nível. Então hoje a gente tem vários níveis de especialização quando se fala de programação, tá? Então não é tudo igual não. Você vê o cara falando, programa em qualquer coisa, conversa nenhuma. E para programar em qualquer coisa, o básico de qualquer coisa. Mas ele não programa a fundo em cada uma delas. É difícil, é complexo, é complicado. É difícil até para mim, que sou professor, dominar a linguagem de uma forma completa, né? Porque até as aplicações mudam. Então, por exemplo, eu domino um pouco mais as linguagens voltadas para o alto nível, as linguagens voltadas principalmente para a web, tá? Mas vai ter caras que dominam mais a programação voltada para mobile, caras que programam mais direcionado para desktop, para computadores. Então, não é tudo a mesma coisa, não. Para o cara ter um certo nível de domínio, isso leva tempo. É tempo, é estudar, é tempo. É igual a gente aqui estudando. Né? Você vai ouvir falar muito. Ah, nunca é demais a informação. É demais. Você não tem um tempo infinito para se preparar para o concurso. Então você precisa estudar aquilo que cai no concurso. Você não vai estudar coisas que não tem nada a ver com o concurso. A mesma coisa aqui. Então muitas vezes leva tempo para o cara dominar um determinado segmento ali da programação. Então entenderam? Alto nível, baixo nível. Seguindo. Em 2001, o Python, né, a Python Software Foundation, ou PSF, essas organizações, elas são muito importantes. Elas são cobradas em prova porque são elas que mantêm as tecnologias. Tá? A gente fala, por exemplo, lá no Linux, né, da BSD Unix, né, que são organizações. A FSF, né, você vai ter várias organizações, né, a Free Software Foundation. Você vai ver várias organizações que elas contribuem para o desenvolvimento da linguagem. Principalmente pelo fato, gente, de ser uma linguagem aberta, de ser uma linguagem livre. Então é necessário que hajam essas organizações para padronizar ali alguns recursos, alguns requisitos. Então, a Python Software Foundation, ou PSF, uma organização sem fins lucrativos, foi formada especialmente para manter a linguagem Python. E hoje possui sua propriedade intelectual, né? Possui a propriedade básica do Python, tá? Da principal distribuição do Python, porque tem várias, mantidas por empresas diversas. Seguindo. Principais características do Python. Principais características. Vamos falar um pouquinho dessas características. Algumas delas a gente vai falar aqui superficialmente, depois a gente vai se aprofundando devagarinho em cada uma delas. Tá? Então você tem que ter paciência consigo mesmo para você poder conseguir aprender aí a alçar voos maiores. Então relaxa um pouquinho. Vamos lá, vai. Para a gente começar. O Python, ele é considerado uma linguagem de alto nível, como eu falei, voltada para o entendimento humano, sendo mais intuitiva, amigável e mais fácil de aprender para iniciantes. Ela é considerada uma linguagem multiplataforma. O que é multiplataforma? Funciona em plataformas Windows, Linux e Macintosh. Assim como tem outras plataformas também, indo desde supercomputadores até telefones celulares. Ela é uma linguagem interpretada. Possui implementações que utilizam um interpretador, que converte o código criado em algo que o computador possa executar. Linguagem interpretada, linguagem compilada. São dois tópicos que a gente vai abordar adiante. Para você entender de forma bem simples e bem rápida, aqui já para a gente fazer uma introdução rápida, vamos entender da seguinte forma. Quando a gente cria
um software na linguagem C, e eu preciso que esse software, que essa codificação, que essas instruções sejam executadas pelo Windows, eu preciso compilar, gerar um programa, gerar um código para ser executado na plataforma Windows. Se eu preciso executar esse software criado em C na plataforma Linux, eu preciso compilar, gerar um programa executável para rodar no Linux. A compilação ela gera um programa para ser rodado de forma específica em cada uma das plataformas. O Python não. O Python é interpretado. O Python, você não precisa gerar um arquivo para ser executado especificamente no Linux ou especificamente no Linux, no Windows e no Linux. Você gera um arquivo que vai ser executado em ambas as plataformas em tempo de execução. Durante a execução dele, ele vai ser executado em tempo de execução. Beleza? Então, continuando. O desenvolvimento do Python é um desenvolvimento rápido, né? Porque ele cria aplicações em menos linhas de código que outras linguagens, o que reduz a manutenção do programa. Então, ele é bem enxuto. Tem programas que você vai ter milhares de linhas de código. Milhares. Ixi, leva tempo para dar manutenção, para você descobrir um erro. É muito comum, por exemplo, quando a gente tem um software desenvolvido, né? Quando ele começa a bugar, quando começa a dar pau, e você leva para um outro desenvolvedor, o outro desenvolvedor não quer nem continuar o trabalho do outro cara. Ele quer fazer do zero, porque dá tanto trabalho de você analisar, então você vai perder mais tempo analisando e corrigindo os bugs e os problemas do outro cara, do outro programador, do que você fazendo do zero. O Python ele é uma linguagem simplificada, ele usa menos linhas de código do que linguagens convencionais. Suporta módulos e pacotes, possui programação modularizada e reuso de códigos. Então isso é importante. Você vai ter módulos que você pode reaproveitar. Você não precisa criar tudo do zero. Tenta entender. Quando a gente começa a programar, a gente tende a pensar que a gente vai precisar criar tudo do zero. Mas isso não existe mais nos dias de hoje não, gente. Não existe mais isso não. Existe muito reuso de código e modularização. A reutilização de estruturas já prontas. Por exemplo, o cara precisa fazer um sistema de login, né? Que vai verificar o nome do usuário dentro do banco de dados, vai ver se aquele usuário existe ou não, vai verificar os caracteres que o cara digitou. Se o cara digitou, um exemplo, mais de 3 vezes, já bloqueia, né? Então, aí depende do sistema de login, tá? Os requisitos são variados. Mas normalmente, né, o cara não cria do zero, você já tem alguns módulos prontos ali que ele pode aproveitar. Principalmente se a pessoa que estiver programando for utilizar um framework, né, uma estrutura padrão de programação. Onde essa estrutura padrão, ela já vai trazer ali para nós alguns módulos prontos, algumas funções prontas. Beleza? Fica ligado nisso. Vamos seguindo. O Python é considerado uma linguagem multiparadigma. O que seria multiparadigma? Ela pode ser programada utilizando-se o conceito de orientação a objetos, que eu vou explicar já já, ou utilizando programação funcional ou imperativa, que a gente vai explicar já já. Funcional é onde o foco é matemático, é cálculo, é a utilização de funções. Imperativo é quando você diz o que o software vai ter ou não que fazer. E orientação a objetos é quando você usa classes e baseado nessas classes você cria objetos que utilizam as características daquela classe. Então vamos falar disso já já, calma, segura seu coração aí. O que eu quero dizer a você é que ela é multiparadigma. Ficou isso na sua cabeça? Então vamos seguir. O Python, ele possui integração com outras linguagens. Esse é um ponto fundamental. Permite misturar e fazer uma miscelânea de diferentes linguagens, como C, Java, Ruby e outras. Segurança. Como é que é a segurança do Python? É uma das linguagens mais utilizadas e adotadas por setores da segurança da informação. Pela síntese que ela possui, pelos módulos que ela possui, que permitem uma maior segurança. Ela também é muito usada em machine learning. O que é machine learning? São máquinas de aprendizagem. Hoje amplamente difundidas, tá? No meio informatizado, nos meios da internet. As máquinas de aprendizagem, elas permitem você
utilizar informações que o usuário insere para poder melhorar os processos internos de sistemas, de recursos que são disponibilizados aos clientes. Então, uma máquina de aprendizagem não é uma máquina mesmo. Na verdade, ela é um software, a gente chama de machine learning, mas ele é um software que consegue utilizar essas informações, concatená-las, relacioná-las, tá? E utilizar essas informações de uma maneira mais útil para o usuário e até mesmo para os mantenedores do sistema. Então, o Python é a linguagem mais usada em modelos de análise de dados e inteligência artificial. Linguagem fortemente indentada. O que é uma linguagem fortemente indentada? Sabe quando você precisou fazer um trabalho de faculdade? Você precisou fazer uma monografia, um artigo, que você precisou aplicar indentação, né? Aquelas tabulações, organizar os títulos e subtítulos. A linguagem Python ela é fortemente indentada. Se você não seguir a indentação, é chato. Se você digitar, por exemplo, uma função, né? Um comando, e você não colocar os subcomandos, as subrotinas dentro, indentada, para dentro, ele não roda. É chato isso. Então, sendo essa característica importante no Python, pois além de promover a legibilidade, né, melhora, né? Está bem indentadinho, bem organizadinho, você melhora a legibilidade. É igual eu aqui, por exemplo, eu sou chato nesse negócio. Tá vendo aqui, ó, principais características, e tem aqui, ó, 6, 7, 8, tá indentado. Aqui, por exemplo, nessa aula, eu já sofri. Quando eu abri o slide, eu vi aqui, ó, que utilizando programação funcional interativa, não está alinhado nesse canto aqui. Eu já vou ter que corrigir isso na próxima vez que eu for ministrar essa aula. Beleza? Quando acabar essa aula aqui, eu vou vir corrigindo isso. Então, o Python, ele funciona assim. Se você não indentar da forma correta, ele dá pau. Então, pois além de promover a legibilidade, é essencial para o bom funcionamento do código. Em outras palavras, se a indentação não estiver adequada, o programa pode se comportar de forma inesperada. Ou até mesmo não compilar, não gerar, não rodar, não funcionar. Beleza? Seguindo. Aqui eu tenho um exemplo de indentação, ó, sendo utilizado. Tá certo? Onde você tem a definição de funções, ó, comandos aqui, ó, indentados, com esses espaçamentos aplicados. Se esses espaçamentos não forem aplicados no Python, o software não roda. Então é chatão. É uma linguagem altamente indentada. Continuando. Agora vamos retomar alguns dos conceitos que eu trabalhei lá atrás, tá bom? Vamos retomar agora alguns dos conceitos. Vamos reforçar aí alguns deles aí para a gente poder seguir. Programação orientada a objetos. O que é uma programação orientada a objetos? Vamos lá. A orientação a objetos é um paradigma, é uma maneira de pensar, tá? Uma maneira de pensar. Não adianta você querer aprender a programar, você querer entender o Python, tá? Apenas decorando conceitos. Não. Você tem que mudar a sua maneira de pensar. Então presta atenção. O paradigma de orientação a objetos é aplicado na programação e consiste na interação entre diversas unidades chamadas de objetos. Então, quando eu programo orientado a objetos, eu vou ter vários elementos chamados de objetos. E esses objetos podem interagir uns com os outros. Por isso se fala orientação a objetos. Funcionando como um modelo de programação, onde diversas classes possuem características. Diversas classes possuem características. Existem as tais das classes, que possuem características que definem um objeto na vida real. Então, por exemplo, você vai programar, vai criar um programa, você vai ter que fazer uma análise de dados. Nessa análise de dados, você vai ter, por exemplo, o cliente. Um cliente interagindo com um vendedor. E isso tem que ser traduzido para dentro do programa. Então, o cliente ele vai ter dados ali que vão ser programados. Por exemplo, você verificar se o CPF dele está certo ou está errado. Então, você pode, por exemplo, criar, estou dando só um exemplo, uma classe chamada usuário. Esse usuário ele vai ter um nome. Você precisa programar, analisar. Esse usuário ele vai ter talvez uma idade.
um CPF. E dessa classe, com essas características, a gente vai ter os objetos, que é o cliente, que é o vendedor, que vão se utilizar de algumas dessas informações, mas se diferenciando individualmente, porque cada um deles vai ser um objeto. E que, no final, vão interagir também um com o outro. Os objetos podem interagir uns com os outros. Então, na hora de se programar, por exemplo, um vendedor, ele fez uma determinada venda para um determinado cliente. Então, isso tem que ser programado. Na hora de se rodar um relatório, de se solicitar um relatório, na hora de se armazenar esses dados no banco de dados. Então, esses objetos vão precisar se relacionar. Vocês conseguem compreender isso? Vamos continuar. Modelo de programação de diversas classes possuem características que definem um objeto na vida real. Cada classe determina o comportamento do objeto, definido por métodos e seus estados possíveis, definidos por atributos. Aí aqui eu coloquei em azulzinho, para ficar bonitinho. Uma classe é um elemento que contém um conjunto de instruções. Uma classe é um elemento que contém um conjunto de instruções. O que são essas instruções? Programações. Linhas de códigos que foram programadas, que dizem a respeito daquela classe, que falam a respeito daquela classe. Um exemplo, programação, tá? Vou dar só um exemplo. Se o cliente decidir pagar à vista, aplica-se um desconto. Se não, se ele decidir pagar parcelado, aplica-se juros. Tem que ter programações ali, que descrevem o conteúdo e o comportamento, tá vendo? De entidades do mundo real. A programação também ela não é só virtual, tá? São entidades do mundo real, beleza? Apesar que, por exemplo, num game seria tudo virtual, né? A gente para pensar. Mas pega esse conceito básico, que é representadas por objetos pertencentes a essa classe. Então veja, a classe carro, ou seja, todo carro ele vai ter características comuns, básicas e comuns, né? Sistema de freio, sistema de ignição, motor, sistema de freio, frenagem, sistema de aceleração, sistema elétrico. Então eles vão ter características comuns. Essas características comuns dos carros de uma fábrica, de um fabricante, são a nossa classe. E a partir dessas classes, a gente vai ter os objetos, que seriam ali os tipos de carros específicos. Tá? Então as características comuns vão ficar dentro das classes. E os objetos, eles vão ser as especificações ali de alguns tipos de carros. Seriam os objetos. Então, isso aqui é só um exemplo que eu estou dando, para que você possa entender. Então, a gente não precisa programar tudo do zero. A gente cria uma classe com programação base. E baseado nessa programação base, a gente programa os objetos. Beleza? Entenda o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo uma introdução do paradigma, da forma de pensar. Relaxa, isso leva tempo. A gente não consegue mudar um paradigma, uma maneira de pensar do dia para a noite. Isso leva tempo, tá bom? É com calma. Vamos seguindo, devagarinho. Programação imperativa. O que é uma programação imperativa? Por que eu estou falando da programação a objetos, programação imperativa, e vou falar de programação funcional? Porque o Python, lembra lá das características, ele pode trabalhar com paradigma orientado a objetos, com paradigma imperativo e com paradigma funcional. O Python permite trabalhar com todas eles. A programação imperativa é um paradigma de programação que descreve a computação como ações. Já não é como objetos do mundo real, são ações. Enunciados ou comandos que mudam o estado, as variáveis de um programa. Muito parecido com o comportamento imperativo das linguagens naturais, que expressam ordens.
Por isso que fala imperativo, né? Linguagem é frase imperativa, né? Oração imperativa. Diz o que tem que ser feito. Dá uma ordem para o sistema. Programas imperativos são uma sequência de comandos para o computador executar. Então você criou ali, por exemplo, um script. Um script. Por exemplo, um script de automação de lista de marketing. Ó, que legal. Como é que é isso, professor? Por exemplo, você pode criar uma programação aonde eu envio um e-mail para vocês, numa lista de e-mails. Criar uma programação. Se você responder aquela programação, se você receber o e-mail e me responder, dizer para mim assim, Alessandro, eu quero receber um material. A gente vê muito isso hoje, né? O pessoal faz muito isso, joga isca, né? Joga um material muito legal, aí a pessoa fala, pô, eu quero receber mais. Aí preenche um formulário. Então, se você abrir o e-mail, eu recebo um sinal de abertura daquele e-mail e eu mando para você o próximo e-mail. Tudo programado, né? Eu mando para você mais um e-mail para estabelecer relacionamento com você, né? E aí eu digo a você assim, acessa esse outro material aqui também, é muito legal, vai te ajudar bastante. Você acessa o e-mail lá. Quando você acessa o e-mail lá, eu recebo um outro sinal do gerenciador de e-mails dizendo que você abriu o e-mail. Aí eu mando um segundo e-mail, um terceiro e-mail, tudo automatizado, tudo programado, imperativo. Eu estou dizendo o que o software vai fazer. Automatizado, linguagem imperativa. Posso criar um software baseado em linguagem imperativa. Eu posso criar um software em linguagem imperativa que quando eu o executo, ele liga os sistemas elétricos da minha casa. Posso programar o Arduino, que é um processador, né? A gente vê muito isso em robótica. E eu posso dizer a ele como que ele vai se comportar. Então, quando der às 6 horas da tarde, mais ou menos o horário que eu estou chegando em casa, dá para fazer isso. Ele já vai ligar o ar-condicionado da minha casa, para minha casa ficar legal, um clima legal. Ele já vai ligar uma musicazinha relaxante, para eu chegar em casa ele já está naquele clima. Ele já vai acender as luzes de fora da minha casa, né? Então ele já vai preparar o ambiente. Linguagem imperativa. Eu programei para como o sistema de IoT, né, de internet das coisas, vai funcionar ali dentro da minha residência. Estou dizendo como vai funcionar. Programação funcional tem a ver com funções, com o uso de funções, com o uso de cálculos. Como é que é isso? A programação funcional é o paradigma de programação que trata a computação como uma avaliação de funções. Então, ele vai analisar funções matemáticas, cálculos matemáticos. Ele vai fazer cálculo, entenderam? Fazer cálculo. E que evita estados ou dados mutáveis. Fazer cálculo. Ela enfatiza a aplicação de funções em contraste da programação imperativa. É cálculo, função, cálculo. Que enfatiza mudanças no estado do programa. Né? No caso da imperativa, enfatiza mudanças no estado do programa. Enfatizando as expressões ao invés de comandos. Eu não vou dar ordem nenhuma, vai fazer cálculo. Não vou dar ordem, vai fazer cálculo. Não vou mandar ligar a luz, nem mandar um e-mail, nem nada disso. Vai fazer cálculo. As expressões são utilizadas para cálculo de valores com dados imutáveis. Vai fazer cálculo. Por exemplo, você vai criar uma calculadora. Você vai pegar variáveis estatísticas, por isso que ele é usado para fins científicos. Você pode pegar variáveis de experimentos científicos e vai aplicar aqui. Por exemplo, você vai fazer cálculos de variáveis da propulsão de um foguete. Por exemplo, você vai pegar os dados. Qual foi a velocidade de lançamento, qual foi a progressão dessa velocidade, quanto de combustível que foi aplicado, quanto de propelente que foi utilizado ali para fazer o foguete sair voando, né? Qual foi a resistência do ar, qual foi a resistência da camada atmosférica nas camadas mais baixas, né? Quando ele saiu ali da troposfera, que ele começou a entrar ali nas camadas superiores ali, qual foi o impacto, qual foi ai, me foge o nome agora,
Mas qual foi ai, me foge o nome. Qual foi a restrição, as moléculas, como que as moléculas interagiram ali com, as moléculas de ar interagiram com o foguete, com a fuselagem do foguete, né? Qual foi o atrito? Oh, meu Deus do céu! Qual foi o atrito que teve? Ele vai calcular, ele vai trazer isso para mim. Nas temperaturas mais altas, como é que se comportou? Né? Qual foi a velocidade que o foguete atingiu nas camadas mais altas? Porque nas camadas mais altas a gente tem menos atrito, menos molécula, o ar é mais rarefeito. Então, cálculo matemático. Ele vai gerar isso pra gente. Tá bom? Beleza? Vamos continuando. Vamos agora voltar aqui para a implementação do Python, tá? Implementação do Python. Vamos fazer o seguinte, antes de a gente entrar nesse tópico de implementação, vamos encerrar esse módulozinho que já ficou bem comprido. E aí a gente volta falando das implementações de Python, beleza? Já já eu volto, não sai daí não.